Por anos, os carros elétricos foram vistos como o futuro claro do transporte. Ruas silenciosas, energia de bateria e estações de recarga se tornando comuns em cidades ao redor do mundo. Mas agora, uma ideia diferente está lentamente tomando forma. Dentro de centros de pesquisa e instalações de teste, um novo tipo de motor está sendo desenvolvido. Ele não rejeita a mudança. Ele a redefine. E seu impacto pode ir muito além de uma única empresa. Por anos, o caminho parecia claro. Os carros elétricos estavam liderando o futuro. Manchetes falavam sobre avanços nas baterias. Governos anunciavam prazos para acabar com os motores a gasolina. Estações de recarga surgiam nas cidades e depois nas rodovias. A mudança parecia constante e certa. Foi então que uma mensagem diferente entrou na sala. O presidente da Toyota falou sobre um novo motor. Não uma atualização. Não um pequeno ajuste. Uma ideia nova que, na visão dele, poderia mudar a forma como as pessoas pensam sobre o caminho à frente. As palavras não foram dramáticas. Foram calmas. Medidas. Quase técnicas. Ele não atacou os carros elétricos. Ele não descartou o progresso deles. Em vez disso, ele sugeriu que a história do futuro pode não estar terminada. Que ainda pode haver outro capítulo esperando para ser escrito. Isso por si só já foi o suficiente para desviar a atenção. A Toyota não é uma voz pequena no mundo automotivo. É uma das maiores montadoras do planeta. Por décadas, ela construiu uma reputação de motores que duram. Confiáveis. Eficientes. Silenciosos à sua própria maneira. Ela também introduziu carros híbridos muito antes de eles se tornarem populares, combinando combustível e energia elétrica quando outros ainda estavam debatendo a ideia. Então, quando uma empresa como essa volta a falar sobre motores, as pessoas ouvem. Alguns ouviram confiança. Outros ouviram resistência. Alguns poucos ouviram cautela. Mas por trás da reação, havia algo mais sutil. Um lembrete de que o futuro raramente é tão simples quanto parece. O movimento elétrico parece poderoso. As baterias estão melhorando. O carregamento é mais rápido do que antes. Os números de vendas estão subindo em muitos mercados. A direção parece definida. No entanto, essa declaração sugeriu que a tecnologia não se move em linha reta. Ela se move em camadas. Em experimentos. Em testes silenciosos acontecendo a portas fechadas. A ideia não era sobre voltar atrás. Era sobre refinar algo que muitos acreditam já estar ultrapassado. A combustão, reprojetada. O combustível, reconsiderado. A eficiência, levada mais longe do que o esperado. Se essa visão tiver peso, ela pode desacelerar a corrida em direção a uma solução única. Poderia reabrir um debate que muitos pensavam já estar encerrado. E isso levanta um pensamento silencioso. Se os carros elétricos representam progresso, o que exatamente está faltando para abrir espaço para outra coisa? Essa pergunta persiste, logo abaixo da superfície. A mudança elétrica não aconteceu em um único momento. Ela foi construída lentamente, ano após ano. No começo, os carros elétricos pareciam raros. Alcance limitado. Longo tempo de recarga. Preços altos. Eles eram frequentemente vistos como experimentos, não como substitutos sérios para veículos a gasolina. A maioria dos motoristas ficou com o que conhecia. Mas a tecnologia continuou melhorando. Os custos das baterias começaram a cair. A autonomia de condução se estendeu ainda mais. As redes de recarga se expandiram por cidades e rodovias. Os governos ofereceram apoio, esperando reduzir as emissões e limpar o ar. Passo a passo, a confiança cresceu. Empresas como a Tesla mudaram a percepção do público. Os carros elétricos não eram mais pequenos ou lentos. Eles se tornaram rápidos, elegantes, desejáveis. Outras montadoras seguiram o exemplo, investindo bilhões em fábricas de baterias e novas plataformas elétricas. Logo, os veículos elétricos não eram apenas uma opção. Eles foram apresentados como o futuro.
Grandes países anunciaram planos de longo prazo para reduzir ou encerrar as vendas de carros novos a gasolina. Montadoras estabeleceram suas próprias metas. Linhas de produção inteiras foram reprojetadas. Cadeias de suprimentos mudaram para lítio, níquel e células de bateria avançadas. A mensagem parecia clara. A indústria havia escolhido sua direção. Para muitos motoristas, o apelo era simples. Viagens silenciosas. Sem paradas para combustível. Menores custos de operação ao longo do tempo. Carregar em casa durante a noite parecia conveniente. Em cidades movimentadas, os carros elétricos faziam sentido. E, no entanto, mesmo com o aumento da adoção, a transição foi desigual. Algumas regiões construíram redes de carregamento rápido rapidamente. Outras ficaram para trás. Em climas mais frios, a autonomia às vezes caía. Em áreas rurais, os carregadores ainda eram raros. A mudança era real, mas não igual em todos os lugares. Ainda assim, o impulso era forte. Os investidores acreditavam nisso. Os formuladores de políticas apoiaram. Os consumidores se sentiram mais confortáveis com a ideia de ligar na tomada em vez de abastecer. A era elétrica começou a parecer inevitável. Mas quando um futuro parece certo, ideias alternativas muitas vezes desaparecem para segundo plano. A pesquisa diminui. O debate se aquieta. As opções se estreitam. Isso é o que tornou o anúncio do novo motor tão marcante. Ele chegou no momento em que a maioria das empresas corria numa direção. Ele sugeriu que a corrida pode não ter terminado. Que a linha de chegada pode não ser como muitos esperam. E se os veículos elétricos estão subindo tão rapidamente, torna-se importante perguntar quais desafios ainda permanecem sob essa escalada constante. Os veículos elétricos oferecem benefícios claros. Eles são silenciosos na estrada. Não produzem escapamento. Em cidades movimentadas, essa diferença pode ser sentida quase imediatamente. O ar parece mais limpo. O passeio é suave. Mas nenhuma tecnologia é perfeita. Por trás de cada carro elétrico, há uma grande bateria. E por trás de cada bateria, há uma cadeia de suprimentos que se estende por continentes. Materiais como lítio e níquel precisam ser minerados, processados e transportados. Isso consome energia. Leva tempo. Também depende de um comércio global estável. À medida que a demanda cresce, a pressão sobre esses sistemas também aumenta. O carregamento é outra parte do cenário. Nas grandes cidades, as estações estão se tornando mais comuns. Em cidades menores ou áreas rurais, elas ainda podem ser difíceis de encontrar. Morar em apartamento adiciona outra camada de dificuldade. Nem todo motorista tem acesso a um carregador particular em casa. Depois, há o tempo. Reabastecer um carro a gasolina leva minutos. Carregar pode levar mais tempo, mesmo com carregadores rápidos. Para o deslocamento diário, isso pode não importar. Para viagens longas, pode exigir planejamento. O frio também afeta as baterias. Em baixas temperaturas, a autonomia pode cair. Os motoristas podem precisar ajustar as expectativas dependendo da estação. Nenhum desses limites apaga o progresso que os veículos elétricos fizeram. Eles simplesmente mostram que a transição é complexa. Ela toca nas redes de energia, indústrias de mineração, planejamento urbano e hábitos do consumidor. As montadoras precisam pensar em tudo isso. Não apenas em um país, mas em todo o mundo. O que funciona bem num centro urbano rico pode não funcionar da mesma forma em regiões em desenvolvimento. Alguns países têm redes elétricas fortes, alimentadas por energia renovável. Outros ainda dependem fortemente de carvão ou gás. Nesses lugares, o benefício ambiental dos veículos elétricos se torna mais complicado. Este é o espaço onde ideias alternativas podem crescer. Na Toyota, os engenheiros continuaram estudando a combustão. Não para voltar ao passado, mas para fazer uma pergunta silenciosa. Poderia ser melhorada ainda mais? Poderia se tornar mais limpa, mais eficiente, mais adaptável? O caminho elétrico continua forte.
mas não é isento de obstáculos. E quando os obstáculos aparecem, mesmo os pequenos, abre-se espaço para que outra solução se apresente. Dentro dos centros de pesquisa, o trabalho nunca parou realmente. Enquanto grande parte da indústria se concentrava nas baterias, os engenheiros da Toyota continuaram estudando a combustão. Não a versão antiga. Não os motores barulhentos e sedentos de combustível de décadas atrás. Algo menor. Mais limpo. Mais preciso. A ideia é simples na teoria. Queimar menos combustível. Desperdiçar menos energia. Reduzir a produção prejudicial o máximo possível. Mas alcançar esse objetivo requer um redesenho cuidadoso. Os motores de combustão modernos já convertem combustível em movimento. No entanto, uma grande parte da energia é perdida como calor. Os engenheiros agora procuram maneiras de controlar a temperatura com mais cuidado, gerenciar melhor o fluxo de ar e inflamar o combustível com maior precisão. Pequenas mudanças dentro do cilindro podem criar ganhos significativos. Há também a questão do combustível em si. Em vez de depender apenas da gasolina tradicional, essa nova abordagem considera alternativas mais limpas. Combustíveis sintéticos. Misturas de baixo carbono. Até hidrogênio. O motor está sendo moldado para se adaptar, em vez de depender de uma única fonte. O foco é a flexibilidade. Um veículo movido por este sistema pode não precisar de uma bateria enorme. Poderia trabalhar ao lado de um pequeno motor elétrico, formando um esquema híbrido que reduz as emissões sem exigir infraestrutura completa de recarga. Em regiões onde as redes de carregamento são limitadas, isso pode tornar a adoção mais fácil. O objetivo não é barulho ou potência por si só. É equilíbrio. Eficiência sem o peso pesado da bateria. Menores emissões sem uma mudança completa no comportamento. Ainda assim, o desafio é grande. Os veículos elétricos são elogiados por sua simplicidade. Menos peças móveis. Aceleração suave. Operação silenciosa. Qualquer novo motor de combustão deve competir com essa experiência. Será que pode permanecer acessível? Pode ser dimensionado para milhões de veículos? Pode realmente reduzir as emissões o suficiente para satisfazer os reguladores? Essas questões estão silenciosamente por trás do anúncio. O motor pode existir no papel. Pode até ter um bom desempenho nos testes. Mas transformar uma ideia em um padrão global é outra questão completamente diferente. E a resposta pode depender de algo ainda mais ambicioso do que a própria gasolina. Uma parte dessa visão se concentra no hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais comum no universo. Quando usado corretamente, pode produzir energia com vapor de água como subproduto principal. Esse simples fato o torna atraente num mundo focado na redução de emissões. A Toyota explora o hidrogênio há anos. Veículos como o Toyota Mirai já usam hidrogênio num sistema de célula de combustível, onde a eletricidade é gerada a bordo para alimentar um motor elétrico. É silencioso, limpo no escapamento. Diferente da gasolina. Mas as células de combustível não são a única opção. Os engenheiros também estão estudando motores de combustão de hidrogênio. Em vez de transformar o hidrogênio em eletricidade primeiro, o motor queima o hidrogênio diretamente, de forma semelhante a como a gasolina é queimada hoje. A estrutura parece familiar. Pistões se movem. Cilindros disparam. Mas o combustível é diferente. Essa abordagem carrega uma vantagem silenciosa. Os designs de motores existentes podem ser adaptados. O conhecimento de fabricação não desaparece da noite para o dia. A mudança pode parecer menos extrema. Ainda assim, o hidrogênio tem seus próprios desafios. Ele deve ser armazenado sob alta pressão ou em temperaturas muito baixas. A infraestrutura de reabastecimento é limitada na maioria dos países. Produzir hidrogênio de forma limpa requer grandes quantidades de energia renovável. Se for feito usando combustíveis fósseis, o benefício ambiental se torna menos claro. Portanto, o caminho não é simples. A estratégia parece ser mais ampla do que apenas um combustível. Combustíveis sintéticos também estão sendo estudados.
Eles são criados usando carbono capturado e energia renovável. Em teoria, eles podem alimentar motores enquanto reduzem as emissões líquidas. A ideia não é escolher um único vencedor hoje. É manter as opções em aberto. Baterias elétricas. Células de combustível de hidrogênio. Combustão de hidrogênio. Combustíveis sintéticos. Cada um oferece algo diferente. Cada um traz suas desvantagens. E nessa mistura, a questão se torna mais aguda. Qual caminho pode ser dimensionado rápido o suficiente para fazer a diferença, sem criar novos problemas pelo caminho? Quando uma grande montadora sinaliza uma direção diferente, a indústria presta atenção. Algumas empresas já se comprometeram totalmente com os veículos elétricos. Estão construindo fábricas de baterias, garantindo suprimento de minerais, projetando plataformas que não incluem mais motores tradicionais. Para elas, o caminho a seguir é claro e público. Então, quando a Toyota fala em refinar a combustão em vez de abandoná-la, as reações são mistas. Alguns analistas veem isso como cautela, uma forma de reduzir o risco no mercado em rápida mudança. Se a demanda por baterias aumentar rápido demais, pode haver escassez. Se as redes de recarga crescerem mais devagar do que o esperado, a adoção pode estagnar. Manter outra opção viva pode proteger contra a incerteza. Outros veem hesitação. Eles argumentam que dividir o foco diminui o progresso. Que os recursos investidos em novos sistemas de combustão poderiam ter sido usados para melhorar a tecnologia de baterias. Na visão deles, o comprometimento total impulsiona mudanças mais rápidas. Os formuladores de políticas também observam atentamente. As metas de emissão estão ligadas às metas climáticas nacionais. As regulamentações são escritas com anos de antecedência. Um novo motor deve atender a padrões rigorosos para permanecer relevante em muitos mercados. Depois, há o lado econômico. Milhões de empregos dependem da fabricação de motores, produção de combustível e redes de serviço. Uma mudança repentina para veículos totalmente elétricos poderia perturbar regiões inteiras. Uma transição gradual, apoiada por combustão melhorada ou combustíveis alternativos, pode suavizar esse impacto. O debate não é alto em público. Acontece em salas de reunião, laboratórios de pesquisa e reuniões governamentais. A portas fechadas, as decisões são moldadas por dados, projeções e cálculos de risco. Nenhuma empresa quer ficar para trás. Mas nenhuma empresa quer se mover rápido demais e tropeçar também. Nessa tensão, o futuro parece menos certo do que as manchetes sugerem. Em vez de uma única estrada, pode haver caminhos paralelos se formando lado a lado. E qualquer que seja o caminho mais forte, não só moldará a tecnologia, moldará a vida diária dos motoristas em todo o mundo.